Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 14ª parte do nosso estudo sobre o Oriente Médio. Lelê, não morra minha filha, tem coisa para ver. E olha, o tema de hoje não é um tema desconhecido de você não, hein? Você conhece esse tema das aulas de geografia, fala a verdade. Claro, você já trombou com isso tantas vezes lá, que agora cá já são íntimos. Eita, isso facilita o nosso trabalho. Nós estamos falando de quê? Da Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Primavera Árabe é o nome que nós damos ao quê? Olha lá, uma onda revolucionária, de protestos populares, marcada por algumas mudanças e muitas resistências, que atingiu ali o norte da África e o Oriente Médio a partir de 2010. Está em curso ainda, não terminou, beleza? Então isso é a Primavera Árabe. O nome Primavera, claro, primavera, né? O florescer. Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente vê florescer a democracia. Será que vai ser fácil? Pois é, já vai se acostumando, né? A gente tem vários países envolvidos, não damos conta aqui, nem é nossa intenção dar, de tratar todos eles. Mas temos vários países envolvidos. Só um deles é apontado como um caso de sucesso. Então, Vandim, a Primavera Árabe, então vai para a lata do lixo da história, não valeu de nada. Olha, em história, nós não medimos as coisas assim, não. O movimento ele pode ter muita importância, e nesse caso tem, mesmo que o objetivo não tenha sido alcançado. Lutar, às vezes, mesmo sem vencer, tem sabor de vitória. Ainda mais quando se luta pela causa certa. Cuidado, viu? Porque há vitórias que mais parecem derrotas. E há derrotas que têm um sabor de vitória. É com a vida que a gente vai entendendo um pouquinho a dialética dessa coisa vencer, perder, não é? Às vezes para ganhar eu tenho que perder. E às vezes o que eu perdi pelo caminho não compensa o que eu ganhei no final. Então olha, essa coisa de dizer sucesso, fracasso, é como quase tudo em história, muito parcial, beleza? Vamos lá então. Então a gente está falando de uma onda revolucionária, certo, Vandim? Certo. Marcada por protestos populares, certo, Vandim? Claro, certo. Se não foi bem sucedido em todos os lugares, teve resistências, mas algumas mudanças, certo. Então você já sabe o que é a Primavera Árabe. Não atingiu só o Oriente Médio? Claro que não. Egito, Tunísia, lá no norte da África, beleza? Maravilha, Vandim. Estou pronto para ir. Vamos lá. Esse povo protesta ainda contra o quê? Bom, de maneira geral, esse povo que protesta contra regimes corruptos, autoritários, ditaduras cujos ditadores estão no poder há décadas, e também contra desemprego, falta de qualidade de vida, precarização da vida, né? O desemprego, a falta de oportunidade, estão num pacote que a gente chama de precarização da vida. Então vai indo, essa coisa acaba explodindo. Não adianta tá bom para uma elite, por mais mérito que ela tenha. Se não tá bom para a grande maioria, pelo contrário, né? Se tá muito ruim para a maioria, uma hora isso acaba explodindo, beleza? Então é disso que a gente está falando aí. Luta contra a corrupção, luta contra a ditadura, maravilha. Vandim, eu já vi umas questões aí na internet falando assim, não da Primavera Árabe em si, mas do papel que as redes sociais tiveram nela. Sim, isso já caiu até no Enem, já está até batido, né? Porque depois que caiu no Enem, outros centros de ensino superior e modelos de prova e etc. acabaram embarcando nessa. Destacaram o papel do Twitter e também do Facebook no quesito mobilização das massas e visibilidade do movimento.
Isso já não corre o risco mais, Vandinho? Bom, eu acho que sim, eu acho que é um tema extremamente pertinente. Continua atual a discussão. Qual é o papel, hoje, das mídias sociais, das redes sociais, na mobilização e desmobilização das pessoas? Haja vista toda a discussão sobre fake news, logaritmos, inteligência artificial. Maravilha. Eu acho que aqui na Primavera Árabe isso estava começando a entrar na pauta, por isso chamou tanta atenção. Mas da agora para frente é o cotidiano, a gente não está livre disso não, muito pelo contrário. Tá? Preparar-se para uma redação, para uma boa prova, é preparar-se para discutir exatamente o papel que as redes sociais têm, que não é muito diferente do que aparece aqui, né? Mobilizar e dar visibilidade. Poxa, dois papéis importantíssimos. Quando é que isso aí começou, Vandim? Quando um jovem tunisiano, portanto lá no norte da África, na Tunísia, um jovem tunisiano ateou fogo ao próprio corpo para protestar contra a miséria em que vivia. Suicidou-se. E isso acaba provocando a Primavera Árabe, ou seja, uma onda revolucionária que começou na Tunísia, mas espalhou-se para vários outros países. Por quê? Evidentemente, a miséria que levou esse jovem a atear fogo ao próprio corpo, infelizmente, não era uma exclusividade da Tunísia. Desemprego, corrupção, ditadura. Poxa, isso coloca tantos países, infelizmente, no mesmo balaio, não é verdade? Países que às vezes nem estão no Oriente Médio nem no norte da África. Países às vezes bem perto de você sofrem com esses problemas. Uma hora isso explode. Ou às vezes até já está explodindo, mas a gente não vê, né? Então tá aí, a Primavera Árabe começa dessa forma. Peguei aqui 4 pequenos exemplos, claro que confiando que você tem acesso a outros. Se não tem, é porque não usou dos canais corretos. Mas eles estão aí a um clique de você, tá bom? Também eu selecionei 4 porque um deles a gente vai dar um destaque maior numa aula só para ele, que é o caso da Síria, tá legal? Mas então vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Tunísia, você vê na nossa lousa digital interativa de LED, você vê que a Tunísia é reconhecida consensualmente como o único caso de sucesso aí no caso. Bom, o ditador Ben Ali, ele foi deposto, fugiu para a Arábia Saudita e a Tunísia começou um processo de democratização, que ainda está em curso. Você sabe melhor que eu, né, que rever erros do passado não é um processo fácil. Não se conserta um país escangalhado por uma corja em 1 ou 2 anos. Não é assim? Você conhece essa história porque o Brasil, ao longo de sua história, já pagou caro por erros cujos efeitos perduraram por décadas. Ok? Muito bem. Eu trouxe também o caso da Argélia, cujo ditador, por exemplo, é um triste caso a ilustrar que nem todo mundo conseguiu ver as flores da primavera se abrirem. O caso aqui, o ditador da Argélia, 12 anos no poder e continuou no poder. Por quê? Porque engambelou o povo com reformas superficiais. Fez lá algumas maquiagens, aquele entusiasmo popular arrefeceu, o povo se desmobilizou. Claro que você vai ali nessa hora e prende as principais lideranças, né? Inventa uma coisa qualquer para dar um sumiço nelas, e assim você consegue ficar no poder. Quem descreve essas coisas muito bem é Maquiavel, não é? Pois é, trouxe um outro caso aqui, o caso do Egito. Não é o mesmo caso da Argélia. O Hosni Mubarak, você já viu tantas imagens, se não viu, corra para ver, um ditador extremamente cruel, foi deposto, depois de 20 anos no poder. Só que o marechal que assumiu o lugar dele era crudelíssimo. É crudelíssimo. E muito pior do que o que estava lá, o Hosni Mubarak. Para você ter uma ideia, em 4 anos de ditadura, o novo governante matou 60 mil pessoas. E o pior, o país continua
lascado economicamente, continua vivendo um clima de violência e instabilidade, ou seja, eu falo que o Egito é parte da Primavera Árabe, mas flores nessa primavera os egípcios ainda não viram. Cito também o caso da Líbia. Veja bem, um ditador, Muammar al-Gaddafi, há quantas décadas no poder? Faz a conta. 1969. Olha, 50 anos atrás, ele no poder, vai lá e é deposto pela Primavera Árabe, um sujeito com certeza que já estava na mira da ONU há muito tempo, desde a década de 80, porque tinha armas químicas de destruição em massa, um problema seríssimo, mas do que adiantou? O país mergulhou numa guerra civil e é sujeito ainda esse cara ser reconduzido ao poder, ou alguém aliado a ele. Portanto, flores nessa primavera, a Líbia também ainda não colheu. Daí, um pouquinho de Primavera Árabe que eu acho que não pega você de surpresa. Como eu disse, o tema já lhe é familiar. Que bom. Tudo bem? Vamos à frente que atrás vem gente. Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.